você me E daí permite, já passo para o Constantino a palavra já agora. Manda ver, Constantino. eu não sei se você preparou alguma pergunta para mim ou não, mas eu ia dar exatamente esse salto que eu ia considerar até quântico, mas fico muito feliz que o Fiuza já fez a ligação, então já deu o passe de craque e me deixou na cara do gol, é só chutar. Porque era exatamente o elo que eu queria fazer, né? Enquanto eu escutava a Valentina descrevendo ali a ação do governo chavista em relação à juíza, e o Coutinho depois descrevendo também o processo de esgarçamento institucional e tudo, eu fui me lembrando, né, da Gestapo, da Stasi, da polícia cubana, soviética, e todos, de certa forma, claro que criaram um aparato de enorme repressão, mas nenhum regime ditatorial, né, mesmo estabelecido, ele consegue contar só com isso. É muito difícil, né? Você tem sempre uma minoria no poder. Então é muito difícil você contar só com os aparatos de repressão. O medo é fundamental e foi um fator que ambos destacaram e foi o que levou o Fiuza também a puxar para a situação atual da pandemia. E eu também tinha notado a mesma coisa, está aqui grifado na minha frente, medo, né? E o problema é o seguinte, quando a gente olha esse clima de medo instituído nesses países que caíram em situações de totalitarismos tirânicos, né? É fundamental contar com o apoio de parcela da população. E uma parcela da população que não necessariamente foi cooptada. Ou seja, é óbvio que todos esses regimes compraram apoio, tiveram cúmplices no butim, né? Essa instituição do medo, como o Coutinho descreveu muito bem, de tudo ou nada, ou seja, meu amigo, eu estou aqui controlando esses marginais que viraram polícia, e ou você vem para o meu lado, e aí você ganha uma casa na beira da praia, mordomias no mercado negro, ou você morre, né? Ou vai ser perseguido, preso, jogado 22 anos, como Armando Valadares em Cuba, né, numa prisão, e sua família também vai ser perseguida e tudo mais. Quer dizer, é óbvio que a gente tem que enaltecer as virtudes da coragem, até heróica, de mártires, né? Mas é óbvio que a imensa maioria dos seres humanos acaba sucumbindo. Então, a repressão e o medo é fundamental nesse quadro, e a juíza, que é o gancho, a razão do nosso programa, ela foi usada aí, e a Valentina explicou isso muito bem, como, não vou nem dizer um bode expiatório, mas como um exemplo para ser ali sacrificada em praça pública para mostrar o que ia acontecer com os demais. Mas, dito tudo isso, você conta, de alguma maneira, sempre com o apoio voluntário, é esse o que me preocupa mais aqui, com o apoio voluntário de quem acreditou, de alguma forma, nas narrativas. Porque tudo isso que nós estamos falando são regimes revolucionários. Os regimes revolucionários é que acabam descambando aí para uma tirania, né? E eles começam sempre com fins nobres, utópicos, né? Igualitários, da classe, da raça, e por aí vai. E aí, à medida que você aceitou essa premissa, você aceita ali aquela frase típica dos regimes revolucionários, que para fazer uma omelete tem que quebrar alguns ovos. Ou seja, os fins maravilhosos justificam quaisquer meios. E aí muita gente começa a aderir a esse tipo de pensamento, né? Então, foi muito importante para todos esses casos que eu citei, da Gestapo, da Stasi, em Cuba, na União Soviética, a adesão voluntária de vizinhos que agiam como agentes dessas instituições da polícia da ditadura, né, da polícia de Estado. Então, foi aí que eu, escutando os dois e anotando a palavra medo, fiz o salto quase quântico para a situação atual em que estamos vivendo. O que nós estamos vendo hoje são liberais, entre aspas, né, que deveriam ter muito apreço pelas liberdades individuais e deveriam ser céticos com governantes, com autoridades, com a ciência, né, com o cientificismo, com a tirania dos especialistas que falam em nome da ciência. Nós estamos vendo essas pessoas dispostas num país que já foi o bastião da liberdade, como os Estados Unidos, denunciando os vizinhos porque estão fazendo um barbecue, um churrasco. Então o cara vai lá fazer um churrasco, chamam a polícia, porque ele está descumprindo as diretrizes da OMS, do Dr. Fauci e companhia, né?
Nós estamos vendo liberais, novamente entre aspas, aplaudindo censura quando apagam um tweet de um presidente da República ou de várias outras pessoas, ou confiscam um documentário, por mais que seja esquisito, de uma virologista meio esquisitona, que já foi presa e tudo, mas está lá denunciando que pode ser uma tese conspiratória ou não, parece talvez o caso, mas não importa. Não importa, a ciência, o método científico é você refutar as teses, não você calar os hereges. Isso não é linguagem de ciência. O que a gente vê no movimento ambientalista é o que a gente está vendo agora nessa pandemia, e um bando de gente que enaltece Greta Thunberg, ou então Átila alguma coisa, eu nunca sei o nome, Yaro, sei lá o quê, você começa a enaltecer essas pessoas, e eles falam em nome da ciência, usando como exemplo essas figuras, e calam os dissidentes, que são tratados como negacionistas, hereges. E aí os liberais aplaudem você censurar a fala deles, calar eles nas redes sociais, persegui-los, tudo em nome da ciência, da purificação da sociedade, do combate ao vírus, e por aí vai. Então, nós estamos, sim, flertando de forma muito rápida e perigosa com um modelo no Ocidente que vinga em países como a China, né? Mas é um modelo de lockdown, cala a boca, bate e arrebenta, não venha questionar a sabedoria das autoridades científicas que estão errando desde o começo muito mais que acertando, que em muitos casos são puxadinhos políticos, inclusive do regime opressor chinês, como é o caso da OMS, e fizemos um programa sobre isso. Então você cala a boca, obedece, e o medo tem levado muita gente voluntariamente a esse abatedouro. Ou seja, os liberais, entre aspas, estão entregando de bandeja, né, as suas liberdades por medo. Por medo. Não precisa, ainda não precisou queimar em praça pública uns 3 ou 4 dissidentes. Talvez chegue esse momento. Mas talvez tenha que ter a juíza venezuelana como um símbolo, né, para poder, em praça pública, mostrar o que acontece com alguém que vai contra as recomendações do Mandetta. Né? Então, estamos flertando com alguma coisa perigosa. No Texas, tivemos o caso da moça que abriu um salão e foi presa. E ela conseguiu depois peitar, foi solta pela Suprema Corte local e teve uma baita repercussão, porque ainda é um país que tem apreço pela liberdade. No Wisconsin, nós tivemos a Suprema Corte suspendendo o isolamento, porque foi decidido com base nos especialistas sanitários. E está falando o seguinte, vem cá, meu cara, isso aí fere liberdade, tem que passar, no mínimo, pelo Congresso. Né? Nós não vamos entregar de bandeja. Então eu fecho a minha intervenção jogando a questão para a Valentina e para o Coutinho, se eles enxergam esse paralelo, ou se eu e o Fiuza estamos talvez paranoicos, mas com uma citação do C.S. Lewis, porque eu acho que essa citação vem muito a calhar aqui e é o que mais tem me assustado. Eu estou com mais medo da tirania dos especialistas do que da pandemia em si. Foi o título, inclusive, de um artigo para a Gazeta. Então vamos lá. Dentre todas as tiranias, uma tirania exercida pelo bem de suas vítimas pode ser a mais opressiva. Talvez seja melhor viver sob um ditador desonesto do que sob onipotentes cruzados da moralidade. A crueldade do ditador desonesto, às vezes, pode se acomodar. Em algum ponto, sua cobiça pode ser saciada. Mas aqueles que nos atormentam para o nosso próprio bem irão nos atormentar indefinidamente, pois eles assim o fazem com a aprovação de suas próprias consciências. Ou seja, os tiranos do bem não vão descansar jamais, porque eles estão seguros que eles vão matar 1.200.000 crianças, segundo a UNEF, de fome, pelo bem da humanidade. Eles estão seguros que eles vão produzir milhões e milhões de desempregados a mais no mundo, porque isso é o que tem que ser feito para poupar a vida dos grupos de risco hoje nos leitos, que estão escasseando. Então, eles estão muito certos da nobreza dos seus atos. E aí vem aquela frase também do Bertrand Russell, né? O problema do mundo é que os estúpidos estão tão seguros, tão certos
do que estão fazendo, enquanto as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, né? Então, cadê a humildade dessa turma que está defendendo medidas tão draconianas e autoritárias para perguntar se elas podem estar erradas? Não há um paralelo aí com socialistas, comunistas, que em nome desse fim nobre, dessa utopia igualitária, deixaram a coisa chegar num ponto onde hoje sim temos claramente um tirano desonesto que não convence mais ninguém, nem a esquerda, né, moderada, nem a Bachelet e companhia, só o PT e o PSOL, né, e alguns ainda assim dissidentes, mas é um cara como o Maduro, mas para chegar no Maduro, passamos pelo Chaves. E o Chaves não contou só com opressão, e não contou só com o instrumento do medo. Ele contou com a adesão voluntária de um bando de almas nobres. Era esse o paralelo que eu queria deixar.